Bom dia, bom dia, bom dia. Como um dia amanhece lindo depois de uma vitória do Botafogo, né? Pra quem não sabe, meu nome é Lucas Wendel, o botafoguense de BSB. Hoje vamos fazer uma análise mais detalhada sobre nossa vitória contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Vamos junto. O nosso time foi escalado, né? Com John, Vitinho, Pantaleão Barbosa e Cuiabá no lugar do Teles, né? Uma boa surpresa. Eu acredito que nesses jogos que o Botafogo precisa propor mais o jogo, buscar o resultado, eu acho que o Cuiabano é uma boa válvula de escape, né? Pelo seu último terço ser muito diferente do Telles. Então, assim, quem ganha somos nós, porque são dois laterais com características completamente diferentes, mas que os dois se completam, né? Em uma situação, um é mais eficiente, e em outra situação, o outro é mais eficiente. Newton e Marlon Freitas. Newton, eu acho que o Alan não tem condições de pegar esse batidão de jogo, né? Que é o calendário brasileiro, então por isso que ele preferiu o Newton e foi muito elogiado, né? O Newton, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Arthur Motor, o Savarino pegou a vaga do Joaquim Corrêa, a gente estava discutindo lá que tinha essa dúvida, né? Entre Savarino e Corrêa. Savarino foi o preterido pelo Ancelotti. E no comando do ataque, Arthur Cabral. O jogo começou, né? Eu pensei que o Botafogo teria uma postura de marcar em cima, como vinha sendo nos últimos jogos, né, no comando do Ancelotti. Só que eu acho que vai mais do mérito do Bragantino em interromper esse ímpeto do Botafogo do que demérito do Botafogo, né? O Bragantino começou tendo as rédeas da partida, gostando do jogo, o Botafogo mais recuado, mais retrancado, né? Retrancado não significa que, mas mais pela postura do Bragantino que, porque eu acho, velho, o Seabra sabe jogar contra o Botafogo, então é, ele armou alguma coisinha ali, mexeu os pauzinhos, então mérito do Bragantino. Que em 5 minutos teve a sua primeira chance com o Eduardo Sacha, né? Onde o John pegou essa bola rasteira. Indícios que o jogo ia ficando complicado, né? Além disso, teve um chute de fora da área do Pita, né? Então, assim, nesses 15 primeiros minutos do jogo, o Bragantino tomou as rédeas da partida e jogando bem, gostando do jogo, e o Botafogo sentindo muito, muito erro técnico, muito erro de domínio, muito erro de passe. E é isto. Até que, né, aos 16 minutos, o que um gol não muda, né? Claro, o gol é o mais importante do futebol, mas assim, esse gol aqui mudou completamente o que estava sendo a partida, o que a partida rolou depois disso, né? Então, aos 16 minutos, o Botafogo abre 1-0, né? Gol de Montoro, o primeiro dele com a camisa do Botafogo, e uma assistência do Vitinho. Sim, Vitinho, o bastante criticado Vitinho, né? Acertou um cruzamento que eu já tinha dito no meu Twitter. É a especialidade da casa, esse cruzamento rasteiro do Vitinho. Ele tem essa bola ele sabe fazer muito bem. Sim, eu concordo que pelo arco por cima, ele não costuma ter bastante êxito nesse tipo de cruzamento, mas nessa bola ele é bem. Então, o Botafogo aos 16 minutos abriu 1-0. Aos 22, o jogo Botafogo cresceu na partida depois do gol, né? O Bragantino já se retraiu já um pouco, né? Porque viu que a partida mudou um pouco. Então, aos 22 e 40 tivemos mais uma boa chance, né? O infiltrado do Marlon, ele deu uma deixada pro Vitinho e o Vitinho chutou essa bola para fora. E logo depois teve um chute do Savarino também de fora da área, que o Cleiton espalma essa bola no canto, né? É aquilo que eu falei, o gol do Botafogo mudou completamente a partida, né? O Botafogo começou a gostar de jogo, conseguiu botar mais em prática o seu futebol e depois do gol teve essas duas chances, até que foi recital de Alexander Barbosa. O que é Alexander Barbosa, né? Barbosa, eu tive que botar desses dois frames aqui porque começa nessa roubada de bola dele, ele rouba a bola, carrega e termina com essa cabeçada linda de Alexander Barbosa. Rapaz, que golaço do Botafogo. 2-0, coroando. Se os primeiros 15 minutos do Bragantino foi melhor, os outros 15 foi completamente absurdo do Botafogo. Comandou o jogo, conseguiu colocar em prática aquele futebol que o Botafogo é acostumado a jogar. E é isso. Botafogo abre 2-0. Gol de Barbosa. Ah, o cruzamento do Cuiabano é pouca coisa, tá? Parece que ele fez assim, ó. Paz Barbosa, seja feliz, meu garoto. Foi completamente perfeito. Fazendo uma análise do primeiro tempo aqui, só para mostrar como é que foi, ó.
O Bragantino teve 5 finalizações, né, contra 6 do Botafogo. O Botafogo eu acho que não tinha finalizado antes dos 15 minutos, lá depois do, se eu não me engano. É, dois escanteios pro Braga, um pro Botafogo. É, o jogo foi maior concentrado na parte direita do campo de ataque do esquerda do Botafogo, né? O Botafogo estava atacando para cá no primeiro tempo. E é isso, né? Botafogo, depois do gol, deu uma crescida boa na partida, né? E é isso, vamos seguindo adiante. Precisamos falar desse rapaz chamado Anderson Daronco. Aqui é só uma imagem para exemplificar, né, o que é o senhor Anderson Daronco. Cara, ele consegue irritar os dois times. Isso aqui é uma amostra de como ele se posiciona em campo. É bizarro, isso aqui foi na hora do gol do Barbosa, tá? Correu o risco dele estar na frente, porque diversas vezes ele atrapalha o jogo, ele picota, ele trava o jogo, ele deixa os jogadores do Bragantino puto, ele deixa os jogadores do Botafogo puto. Esse cara deveria fazer uma reciclagem, porque não é possível que ele apita jogo de futebol ainda em 2025, tá? É horrível o senhor Anderson Daronco, horrível. Segundo tempo, o Botafogo, acho que passa muito também aquela questão do segundo tempo contra o Corinthians. Começou meio morno, né? Controlando a partida, mas eu acho que controlando a partida até de uma certa forma consciente, né? Porque o Bragantino não teve tantas boas chances. É, e é isso, o jogo morno, 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 até que nos 27, depois de uma roubada do Savarino, né? Deixou o Arthur Cabral cara a cara e o nosso centroavante errou esse gol. Para exemplificar mais um pouco, esse foi o gol que ele errou. Nenhum momento ele acho que ele não levantou a cabeça, porque se ele levanta a cabeça, ele consegue meter essa bola chapada aberta no canto, né? Mas assim, é um gol perdido que infelizmente faz falta, cara. Faz falta, ainda mais em jogo de mata-mata. Se fosse num Campeonato Brasileiro de pontos corridos, até que não, porque ia ser vitória de qualquer jeito. Mas em jogo de mata-mata não pode errar esses gols, porque qualquer golzinho é é uma margem a mais, né, de saldo para a partida de volta, né? Então, assim, primeiro momento do segundo tempo que eu posso destacar foi esse do Arthur Cabral, aos 27 do segundo tempo. Então o jogo foi morno pra caramba nesses 25 minutos antes, né? E é isso. Até que, ó, 27, depois 31, com o Nathan Fernandes. Esse aqui não consigo botar a culpa no Nathan Fernandes. Quem viu o jogo viu que o Cleiton pegou essa bola muito no reflexo. Ele só levantou a mão esquerda assim e conseguiu pegar. Um bom passe do Joaquim Corrêa. Então, aos 31, mais uma chance errada, né? Mas assim, esse aqui eu consigo colocar mérito no Cleiton. Esse aqui eu já boto uma crítica ao Cabral por ter errado esse gol, né? Esse aqui eu vou falar depois. Enfim, o jogo morno, entendeu? Aí, aos 41 que o Bragantino teve sua chance lá, o Botafogo deu uma dormida, né? Que isso aí tem que ficar de olho. O Botafogo tem algumas partes das partidas que costuma dormir, né? O Botafogo dorme e o Praxedes quase faz um gol. Ainda bem que caiu no pé do Praxedes, porque o Praxedes cada minha feição fala por si só, né? E John, né, cara? O que falar de John? O que falar do senhor John? John, como eu posso falar? Quando é acionado, né, ele faz isso aí. Fez uma defesa que poderia complicar o jogo, né? 40 minutos, ia ter mais uns 10 minutos de jogo. O John consegue fazer essa boa defesa, né? Ele defende e ainda fica com a bola, tá? Ele não espalma de tão sensacional se chama John Vitor, tá? Fora isso, velho, o segundo tempo foi tranquilo, mas esse ponto do Botafogo relaxar me preocupa um pouco. Contra o Corinthians relaxamos, inclusive eu acho que foi nesse tempo mesmo que a gente toma o gol contra o Corinthians. Contra 41 minutos o Botafogo dá uma relaxada, toma o gol do empate. Ainda bem que o jogo tava 2-0, mas como é mata-mata, se eles fazem 2-1, ele já ia lá contra o padrão de jogo, contra a perspectiva, né? Porque tu buscar um placar de 2-0 já é outra realidade. Tu buscar um placar de 1-0 já é outra realidade, né? Então aqui no segundo tempo, é, Botafogo, muito bem, ó, 10 finalizações contra 5. Então, igual eu falei, o jogo morno, assim, as principais chances do Botafogo foi aquela do Cabral e do Natan, né? 5 escanteios para o Botafogo, um para o Bragantino. É, e é isto, né? Agora falando sobre o jogo total aqui, todos, né? O Botafogo teve 16 finalizações, o Botafogo finalizando muito, mais uma vez pecando muito
na finalizações, né? De botar a bola para dentro. Contra 10 do Bragantino, 6 escanteio para 3, 486 passes trocados do Botafogo. E é isso. Segundo o SofaScore aqui, quem foi o melhor da partida foi o John, tá? Mas, na minha concepção, o melhor da partida se chama esse rapaz aqui, com ressalvas a esse rapaz aqui, que vamos falar já já sobre ele. Beleza? Teles entrou no lugar do Cuiabano, Corrêa entrou como uma espécie de falso 9 no lugar do Cabral, Nathan Fernandes entrou no lugar do Arthur, Alan entrou no lugar do Newton e tivemos a volta do Matheus Martins. Um pouco deu para ver que ele está um pouco fora de ritmo ainda, mas ele vai ser importante. Acredito que ele vai ser importante. Eu gosto do Matheus Martins. Agora precisamos falar sobre esse rapaz. Cara, o senhor Marlon Freitas, ele desfila em campo, tá? Cara, desculpa, minha garganta tá seca, velho. O clima de Brasília tá pegando. Então, mas assim, Marlon Freitas, cara, ele dita o Botafogo. Cara, juro pra você, parece que ele desfila em campo, distribui pra lá, aponta pra cá, ó, você tem que ir ali, você tem que ir ali, vem, vem. O Botafogo com e sem Marlon Freitas são duas coisas muito diferentes. Esse rapaz joga muita bola, muita bola. Ídolo Marlon Freitas, tá? Ídolo Marlon Freitas, tem que ser dito. Marlon Freitas é ídolo do Botafogo. Eu até deixei aqui a postagem dele, assim, do próprio Savarino, do Twitter dele. Cara, eu falei, que deslanche, velho. O que jogou Savarino ontem? Lembrando Savarinos de noites de Libertadores de 2024. Cara, pressionando, querendo um jogo. Deu um passe lá pro Cabral, que o Arthur Cabral errou. Completamente sensacional o Savarino, cara. Ele bem é sinônimo de Botafogo bem, porque é craque, cara. É craque, é diferente. E o Ancelotti até falou que é uma boa dor de cabeça ter ele e o Joaquim Corrêa, né? Então, ele tendo essa sombra, pra ele é importante porque ele não se acomoda, né? É o caso do Arthur, que eu já acho um outro diferente porque ele sabe que ele não tem uma sombrinha ali pra ele na ponta direita. Pra mim, por exemplo, o Arthur foi o pior da partida ontem, sabe? Errou muitos gestos técnicos, muitos fundamentos, então, mas eu acho que também essa parte de não ter um substituto pro Arthur faz ele se acomodar. Isso é normal, cara. Ele sabe que não tem um reserva para ele e ele vai ali no feijão com arroz. Agora precisamos falar desse rapaz aqui. Até brincamos na live ontem, né? Eu brinquei. Em janeiro vai sair aquela famosa notícia. Álvaro Montoro é vendido por 25 milhões de euros. Surreal a capacidade do scout do Botafogo em achar cara de potencial enorme. Cara, esse moleque tem 18 anos e parece que ele tá se divertindo dentro de campo, cara, divertindo. O cara, assim, brincando, joga numa tranquilidade absurda. E, porra, que bom, né? Que bom teve o gol pra conseguir é, premiar a atuação que ele vem tendo, né? E é isso, que seja o primeiro de muitos dessa crescente de Álvaro Montoro. E, cara, pra finalizar, falar desses dois rapazes aqui, principalmente desse rapazinho aqui, cara. Que achado do Botafogo, velho. Por isso que, velho, o Scout tem total credibilidade. Total, total, total. Porque, eu acho, se eu não me engano, desde a primeira janela da Era SAF, o Botafogo busca esse zagueiro. E nenhum não conseguiu na primeira, não conseguiu na terceira, e assim vai. Até que conseguiu trazer agora. E tá explicado, cara. Ele se explica no próprio campo. Porque o que esse rapaz joga é algo surreal. E junta com esse doidão aqui, e o pessoal nem lembra que ainda temos o Bastos, né, que tá machucado. Mas surreal, cara. Assim, muito bom. Então, aqui, pegando esses números que o Fogão Stats trouxe, né, Botafogo entre todos os times da Série A com Barbosa e Pataleão. Primeiros em jogos sem sofrer gol, 4 jogos sem sofrer gol. Já tomou gol contra o Corinthians, né? Primeiro em gols sofridos, que foi um, que foi contra o Corinthians. Primeiro em menos grandes chances criadas, se deu 3 chances criadas só desses jogos. Primeiro em mais chutes necessários para sofrer gol. Então, assim, um time para fazer um gol no Botafogo precisou fazer 53 chutes. E primeiro em bolas recuperadas pro jogo, 49. Cara, surreal, assim, eles dois, velho. De coração mesmo, assim, eu acho que. Mais uma vez, nossa zaga tá bem composta, né? Então, junta com o Telles e com o Vitinho. Isso os números mostram, né? Botafogo de 5 jogos com o Ancelotti só tomou um gol, né?
quase não sofreu assim defensivamente, assim, de a ponto de falar, cara, esse jogo o John salvou o Botafogo, né? É, enfim, cara, uma vitória boa, né? Uma vitória que o Botafogo vem numa crescente, dá pra perceber, cara, a crescente do Botafogo. A cada jogo que se passa, vemos uma melhora. Igual eu comentei no último vídeo, o Botafogo tá. Botafogo não, o Ancelotti tá trocando o pneu do carro com o carro andando. E é isso, a cada jogo a gente vê uma evolução, a cada jogo a gente vê melhorias, né, entre o time. Precisamos reforçar, principalmente o meio. Ancelotti já falou que o Danilo vai pro jogo contra o Cruzeiro no domingo. Então, jogo domingo, 4 horas. Torcedor do Rio de Janeiro, marca presença. Precisamos do apoio de vocês lá. E é isso. Jogo pra gente encostar mais lá um pouco nos líderes, né? Não deixar eles escaparem. Pra gente ter um pouquinho de sonho ainda de conquistar esse Brasileirão. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu pelo vídeo. Deixa aí seu comentário o que você achou sobre o jogo. Seu o jogador que foi o melhor da partida pra você, seu destaque negativo, beleza? Tamo junto, boa quarta-feira a todos. É nóis, Fogo, Botafogo!